Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, pessoal, voltando aqui para a Constituição de 34, então, deixa eu só, antes de falar do Plano Cohen e tal, explicar um pouquinho melhor isso, nessa questão da transição aí para o golpe, mais um da história. Deixa eu falar para vocês, mostrar umas coisas aqui, uns detalhes interessantes dessa Constituição de 34. Com relação às leis trabalhistas. Então, desde 1934, alguns direitos, né, já garantidos aos trabalhadores nessa época eram, por exemplo, proibição de diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, salário mínimo, trabalho diário não excedente de 8 horas, proibição de trabalhos a menores de 14 anos, trabalho noturno a menores de 16 e em indústrias insalubres a menores de 18 anos e mulheres, repouso semanal, de preferência aos domingos, férias anuais, indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa, assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, a regulamentação do exercício das profissões, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. E, em relação à questão da saúde, havia, por exemplo, no artigo 141 dessa Constituição, a garantia de que seria destinado 1% das respectivas rendas tributárias ao amparo à maternidade e à infância. Então, já havia algumas garantias de que deveriam ser defendidos aqui os direitos das crianças, das mães, e aí deveria haver uma destinação de uma porcentagem, né, 1% das rendas, 1% do orçamento, né, de cada ente federativo, União, Estados, municípios, para a proteção da criança e da maternidade. Então, havia essas determinações positivas, mas, por outro lado, havia outras determinações não muito agradáveis. Essa Constituição 34, por exemplo, né, a Assembleia Constituinte, quando promulgou a Constituição, ela determinou a reeleição, mesmo que não tinha havido eleição, né, mas ela determinou a recondução do Getúlio Vargas a um novo mandato. Então, observem só, voltando ali para a questão eleitoral. Em 30, o Getúlio Vargas perdeu a eleição, deu um golpe e assumiu o poder, uma revolução. Então, ele não ganhou. Em 34, era para ter havido eleição. Só que aí decidiram, não, mas é um governo revolucionário e é preciso tempo para implantar essa nova Constituição, então vamos manter o presidente como está. Então, o Getúlio Vargas foi reconduzido. Não pode se dizer que ele foi reeleito, porque eleito ele não foi. Então, ele foi reconduzido ao cargo por mais 4 anos. Então, em 38, deveriam existir eleições, só que elas não existiram, porque em 37, né, houve o golpe. E o golpe foi baseado nesse chamado Plano Cohen, né? O Plano Cohen nada mais foi do que uma grande, gigantesca fake news que foi inventada nessa época, né? Foi inventado uma história que já é de conhecimento público e notório de todo mundo no Brasil, de todos os brasileiros, da tal ameaça comunista, né? O fantasma comunista é uma coisa terrível aqui no Brasil. Já se fez as maiores atrocidades no Brasil por conta do medo do fantasma do comunismo. E aqui foi a primeira vez em que esse golpe apareceu mais forte, né? Então, o Plano Cohen foi um plano ali que foi arquitetado, um suposto plano para um atentado ao Getúlio Vargas, para que se desse o golpe e se implantasse o comunismo no Brasil. E aí, claro, né, diante disso, o Getúlio Vargas, diante dessa suposta ameaça, que nunca se concretizou, ou seja, era uma falsa ameaça, ele então resolve fechar o sistema, fecha o Congresso e determina que a partir de então agora ele é o presidente e não haverá eleições em 1938. Quem arquitetou esse plano, isso foi revelado anos depois, no final da ditadura do Vargas,
foram duas figuras emblemáticas para a história do conservadorismo e da extrema-direita no Brasil. O Plínio Salgado, que era o chefe da chamada Aliança Integralista Brasileira, os chamados Galinhas Verdes, que era um grupo fascista, né, que até hoje existe no Brasil, que tem ali uma bandeira com o símbolo sigma e tal, mas que é uma clara organização fascista desde o seu início. E outra figura que aparece nessa época é o então capitão Olímpio Mourão Filho, que vai ser o responsável militar ali pelo golpe. E esse Olímpio Mourão Filho, gravem o nome dele, porque depois ele aparece de novo em 64 no golpe militar, né? Agora já como um dos generais que vai dar o golpe. Então, em 37, o Getúlio Vargas vai dar esse golpe com o apoio da Aliança Integralista Brasileira, da qual faziam parte o Plínio Salgado e o Olímpio Mourão Filho, entre outros, né? E o Getúlio, logo depois do golpe, vai começar a perseguir justamente esses que ajudaram ele a dar o golpe. Enfim, né? O Getúlio manda prender os comunistas, lógico, era o primeiro, né? O primeiro alvo do Getúlio foi justamente esse, por conta do falso golpe, e depois ele começa também a prender qualquer outro que se metesse no caminho dele, e depois o Plínio Salgado e o Olímpio Mourão Filho também vão sofrer, né, perseguição do próprio governo do Getúlio Vargas. E aí, então, né, não faz mais sentido ter uma Constituição democrática. Em 37, acaba essa Constituição de 34, que nem teve tempo de ser implantada. 3 anos não dá tempo de implantar nenhuma lei qualquer, quanto mais uma Constituição de um país. Então, a história da Constituição de 34 acaba, né, com o golpe dado em 37, que vai implantar a ditadura chamada Estado Novo. Observem que o Vargas gostava de colocar novo em tudo, né? Era Nova República, quando ele assumiu depois da Revolução de 30, e quando ele dá o golpe para implantar a ditadura, ele chama de Estado Novo, porque o Estado antigo era o que ele deixou para trás, né, o que existia antes do golpe. Então é isso. Então, em relação à Constituição 34, foi esse aí o panorama, né, colocado na Constituição e na história do país. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vamos seguir agora para a nossa quarta Constituição da história do Brasil, a terceira da República, né? E na história da República vai ser a primeira outorgada, a primeira Constituição outorgada, mas na nossa história do Brasil, a segunda, porque a do Império lá já tinha sido outorgada, né? Não percam a conta, é a quarta Constituição que estamos vendo. Essa é a Constituição de 37, né, que tem aqui essa figura que aparece aqui, né, na imagenzinha aqui. Esse cidadão era o Francisco Campos. Foi ele quem redigiu essa Constituição de 37. Uma Constituição feita para seguir à risca os interesses do Vargas nessa nova fase, nessa fase da ditadura do Estado Novo. Então, a Constituição 34 já não servia mais porque era uma Constituição democrática. O Getúlio Vargas vira a chave, né? Agora vira ditador, e acaba que vai haver a necessidade de se ter uma nova Constituição. E assim vai acontecer, né? Em 37 vai ser outorgada essa Constituição, né? Redigida pelo Francisco Campos. Então, essa Constituição vai durar ali o período da ditadura, né? Do chamado Estado Novo. Ela foi escrita pelo Francisco Campos e foi a expressão do sistema fascista de governo que foi exercido à época, né? Porque nessa época o Getúlio Vargas acaba tendo um governo ali com contornos claramente, nitidamente fascistas. O Getúlio Vargas flerta de maneira muito clara com Hitler e Mussolini, com o nazismo e o fascismo, né? Isso fica muito claro já em 34, quando a Constituição 34 já colocava lá, né, a educação eugênica, então a história da eugenia, da raça pura, isso já existia aqui no Brasil, né? O Brasil teve, dessa época, inclusive, uma das maiores células do partido nazista dentro do país, principalmente na região sul, né? Inclusive, conta-se que a maior célula fora da Alemanha do partido nazista era a brasileira, né? Ou se não era brasileira, era a argentina, os dois estavam ali brigando, né? Para ver quem é que tinha mais nazistas na época, se eram brasileiros ou argentinos, fora da Alemanha, né? E aí uma coisa totalmente sem sentido, né? Porque estamos longe da tal raça ariana, né, da ideia de raça ariana lá dos alemães,
Então, se nem os outros europeus estavam incluídos na raça ariana, imagina os brasileiros, né? Pede para ela continuar tentando entrar, né? Aqui eu estou autorizando todo mundo a entrar. Possivelmente está acontecendo algum probleminha ou o Zoom dela não foi atualizado, porque da semana passada para cá o Zoom pediu atualização. Aí avisa ela que se ela continuar sem entrar, atualiza o Zoom, que pode ser isso. O Zoom tem essas questões também, às vezes. É porque ela disse, professor, licença, que não, a senha estava dando incorreta. Não, mas vocês não entraram com a senha? Então é só ela digitar a senha corretamente ou atualizar o Zoom. Então, o governo Vargas, nessa época, vai estar flertando sempre ali com o fascismo. A Aliança Integralista, né, os integralistas, os chamados galinhas verdes, eram fascistas, claramente fascistas, até hoje são. Né? E era essa base, né, de apoio ali do governo nas sombras do Getúlio Vargas. Só que aí o Vargas vai ter um dilema, né, durante esse período aí, porque vai aparecer a Segunda Guerra, né? Vai haver a necessidade de escolher ficar de um lado, né, o lado dos aliados ou o lado do eixo. O eixo era o lado dos alemães, dos italianos, dos japoneses. E aí, como o Brasil está aqui na América do Sul sempre sob influência dos Estados Unidos, era preciso escolher o lado. E se escolhesse o lado dos alemães, o Brasil seria bombardeado pelos Estados Unidos. Inclusive, depois, né, muitos anos depois, aparece no Fantástico um documento, né, que foi elaborado lá pelos Estados Unidos de como invadir o Brasil em 2 horas, era algo assim, né? Entrando por Natal e indo até o Rio de Janeiro e acabando ali com qualquer defesa que o Brasil teria, que não tem defesa nenhuma, né? Está muito bem provado até hoje, em 2021, esse desfile aí desses tecos que passaram ali na esplanada dos ministérios só soltando fumaça preta, mostra as condições pífias do nosso exército brasileiro, né? Que, segundo próprias estatísticas do exército, não aguentaria 2 horas de guerra hoje, né? Porque não tem armamento suficiente para isso. Então, o exército brasileiro nunca teve força suficiente para nada, não teria força para suportar um mínimo ataque norte-americano na Segunda Guerra, e aí o Vargas teve que ser pragmático, né? Mas ele acabava, né, ali ficando pendendo para os dois lados, porque na guerra ele estava a favor dos Estados Unidos, mas na política interna ele era fascista, né? Claramente simpatizante das políticas do Mussolini e do Hitler. Então, acabou que nessa época o Brasil vivia esse momento bem conturbado, né? Isso fica muito claro nas políticas e no próprio texto da Constituição, como eu vou mostrar a vocês aqui. Então, nessa época, como era uma ditadura, claro, havia 3 poderes, sim, estava lá escrito, né? Executivo, legislativo, judiciário. Mas essa composição era uma composição feita para que o presidente estivesse presente em todos esses poderes. Como assim? Vejam, no poder executivo, quem estaria lá? Getúlio Vargas, claro, o presidente. Sem vice, porque quem tinha Getúlio não precisava de vice, né? O legislativo era composto por 3 órgãos: Câmara dos Deputados, Senado e Presidente da República. Como Getúlio Vargas decretou o fechamento do Congresso logo quando deu o golpe, então, se não havia Câmara e nem Senado, quem sobrava sendo o poder legislativo? O presidente. Então, o presidente também era o poder legislativo. E no judiciário, havia lá a composição do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais estaduais e tal, mas no final das contas havia um dispositivo na Constituição que dizia o seguinte: o presidente poderia revogar ou modificar decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, a última palavra do Poder Judiciário também caberia ao presidente, exatamente. O presidente era os 3 poderes. Ele era, né, usando lá a alegoria do absolutismo do Luís XIV, o Estado sou eu. Né? Então, o Estado brasileiro era o Getúlio Vargas. E foi uma sacada inteligente, porque não precisou ressuscitar o poder moderador. Para que o poder moderador? Se o presidente era tudo. Ele era o presidente, ele era o Congresso e ele era o judiciário. Então, para que poder moderador? Né? Se o presidente era tudo isso numa figura só. Então, não precisava ter mais poder moderador. Francisco Campos foi inteligente nesse sentido, só que a inteligência dele levou a termos uma ditadura bem complexa no Brasil.
Os direitos dessa época foram mantidos. De 34 para 37, continuou tendo liberdade, segurança, propriedade lá na Constituição. Continuaram existindo os direitos ao trabalho, educação, saúde, que beleza. Mas esses direitos, logicamente, eram limitados apenas aos partidários do Getúlio Vargas, a quem apoiasse o governo. Já os trabalhadores tiveram seus direitos garantidos, porque o Vargas aprendeu isso bem lá com o Hitler, com o Mussolini. As massas, quando estão ali bem satisfeitas, dificilmente vão se manifestar contra o governo. Então, era preciso garantir muitos direitos aos trabalhadores, justamente para garantir que a massa ia ficar pacificada. Claro que isso não, como hoje muita gente diz, mas a CLT é fascista. Não, nada disso, né? Os direitos foram garantidos antes disso, mas o Getúlio acabou usando os direitos na época como um trunfo para se manter no poder sem ter oposição, né? E quem ousasse ser oposição não teria direito. Tanto é verdade isso, gente, que o Getúlio Vargas, nessa época, né, da ditadura do Vargas, do Estado Novo, houve situações em que os presos políticos não tinham direito nenhum garantido, e a situação nas prisões era tão deplorável que houve outro advogado muito famoso nessa época, chamado Sobral Pinto. O Sobral Pinto chegou a usar a lei de proteção aos animais para tentar garantir algum direito básico aos presos, e nem assim conseguia. Para vocês terem a noção de como é que funcionava ou funcionavam, né, as cadeias para os presos políticos no Brasil. E, de fato, nessa época, foi criado um tribunal de exceção, que era o Tribunal de Segurança Nacional, o TSN, né? Na prática, o TSN funcionava muito mais do que o Supremo, né? O grande tribunal da época era o Tribunal de Segurança Nacional, porque todo mundo que era contra o Vargas acabava sendo enquadrado na chamada Lei de Segurança Nacional, que começa a ser implantada nessa época, né? Teve uma na era Vargas, teve outra na ditadura militar, que era esse entulho que estava aí, né? Que agora foi revogado finalmente, né? Agora já em 2021. Então, a Lei de Segurança Nacional ela foi aplicada sempre ali nas situações que envolviam os opositores. E foi criado esse tribunal, né? O Tribunal de Segurança Nacional, para julgar questões que eram relacionadas aos crimes cometidos, né, que estavam enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Foi tanta gente presa, né, que, para vocês terem uma ideia, quando o Estado Novo foi implantado, faltaram cadeias e o governo teve que mandar trazer de volta para o Brasil os navios da Marinha. E eles foram, então, servindo, né, os porões dos navios de prisão, porque não tinha mais onde colocar tanta gente presa. Os julgamentos nesse tribunal eram super rápidos, duravam no máximo 1 hora, porque era rápido, fácil, porque já se tinha o resultado, né? Era um jogo de cartas marcadas. Ninguém ia ser absolvido, todo mundo ia ser condenado, e podia, inclusive, ser condenado à morte, né? Porque a lei previa pena de morte, inclusive. E a defesa dos réus, né, feita pelos advogados, era uma defesa que não tinha condições de realmente representar os acusados, porque o advogado teria um tempo, vamos dizer, 15 minutos, 20 minutos para defender um réu. E ele teria esse mesmo tempo, 15 minutos ou 20, para defender 1.000. E muitas vezes o advogado era chamado, né, para defender 1.000 pessoas, porque os decretos eram: todos aqueles que foram envolvidos no protesto vão ser presos e condenados, né? Então, havia uma passeata, uma marcha, tinha lá 3.000 pessoas, os 3.000 iam ser acusados do mesmo crime. E todos eles eram defendidos por um advogado só. E aí o advogado ia ter 20 minutos, 30 minutos para defender 3.000 pessoas. Era impossível, né? Então, o juiz já dava a sentença rapidinho, era super rápido, mas dessa forma, né? Esse tribunal servia exclusivamente para punir os opositores do governo? Sim, era isso, né? Era um tribunal de exceção voltado para punir os opositores. Quem ousasse, né, criticar o governo Vargas ia ser punido dessa maneira. E aí tinha lá os graus de crimes, né? Desde os crimes mais brandos até os crimes mais graves, que seriam, por exemplo, atentar contra a vida do presidente, atentar contra a nação, e isso poderia levar à pena de morte. Inclusive, essa Constituição 37, ela vai ser a primeira, né, na história do Brasil a prever expressamente a pena de morte, né? Não havia essa tradição no Brasil, nessa época há a previsão, só que ela aparece disfarçada, como se fosse exceção. Só que as ditaduras, né, elas são chamadas de regime de exceção
e não por acaso, porque aquilo que parece ser a exceção acaba virando a regra, como eu vou mostrar para vocês. São tantas situações que levavam, né, ou eram tantas situações que levavam à possibilidade da pena de morte que o que era exceção acabou virando regra, né? Não houve eleições nesse período, né? Nem havia partidos políticos, então nessa época tudo foi, né, colocado na clandestinidade, tudo foi proibido, não havia nenhum partido político, né? E, consequentemente, não houve eleições. Então, como é que eram escolhidos os prefeitos, os governadores, deputados, vereadores? Não existiam. Né? Porque se o Getúlio Vargas fechou o Congresso, a nível estadual, os governadores ou interventores fecharam as assembleias legislativas e os prefeitos fecharam as câmaras de vereadores. Então, só tinha realmente o poder executivo, né? Presidente, interventor, que era o governador, e o prefeito, o interventor municipal. E todos eles eram indicados. Então, era o Getúlio Vargas que indicava os interventores, né, que iam tomar o lugar dos governadores nos estados, e os interventores que indicavam os prefeitos. Então, não houve nenhuma eleição, para nada. Por isso que não houve voto feminino, não houve voto masculino nenhum, né? Nenhum voto, porque não houve eleição nenhuma nessa época. E esse foi o modelo, né, que prevaleceu no Brasil até 45, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi lá, né, participou da guerra e tal. Quando houve o final da Segunda Guerra, há uma mudança de ares no mundo, esses novos ventos também chegam ao Brasil e o governo Getúlio Vargas começa a ficar enfraquecido, né? E com esse enfraquecimento, há ali a necessidade de que ele saia do poder, né? Então o Getúlio Vargas renuncia e aí vai recomeçar o Brasil a ter ali uma democracia. Vai ter um novo movimento de retorno à democracia. Para isso, então, o Getúlio vai ter que sair do poder e aí vão ser convocadas eleições, né, democráticas para se escolher novos representantes, novo presidente, novos governadores, novos prefeitos e reabrir o Congresso, né, para ter ali Câmara dos Deputados, Senado, assembleias legislativas nos estados, câmaras de vereadores nos municípios e para se ter uma Assembleia Constituinte, para fazer uma nova Constituição, já que essa não tinha como continuar existindo, né? Bom, falar um pouco sobre a Constituição, deixa eu mostrar a vocês aqui algumas determinações dessa Constituição para vocês sentirem como é que ela era, né? Bom, o engraçado aqui, né, parece ser uma piada, mas está aqui no artigo 1º dessa Constituição 37. O Brasil é uma república. O poder político emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse do seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. Então, o poder é exercido em nome do povo, só que o povo era Getúlio Vargas, né? O povo não se manifestava, lógico. No artigo 2º dessa Constituição se chegou a esse cúmulo, a esse nível. A bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais. Sabe o que é que isso significou? Que nessa época só era permitido que houvessem só houvesse ali a autorização de se ter bandeira, né, hino e os símbolos do Brasil. Os símbolos dos estados e dos municípios foram proibidos. Então, imagina só. Aqui em Alagoas, todo mundo conhece, né? Vocês alagoanos, eu falo vocês porque eu sou pernambucano, né? Então, os alagoanos conhecem bem a sua bandeira, né? Tem toda aquela história que vem ali da influência francesa, né? Que a bandeira alagoana lembra um pouquinho a bandeira da França nas suas cores e tal, né? Tem a história do estado, né? Que é riquíssima. Tem os seus símbolos aqui que não são muito lembrados. O hino de Alagoas, que não é muito cantado, infelizmente, né? Não se tem essa valorização tão grande aqui no estado desses símbolos, né? Mas tem outros estados que têm identidade maior, como Pernambuco, meu estado, né? Que a gente tem a nossa bandeira histórica lá, né? Que vem desde a Confederação do Equador, né? Da Revolução Pernambucana, em 1817. Temos o nosso hino, que a gente sempre cantarola, né? Mesmo lá no Carnaval ele é cantado a plenos pulmões, né? Temos os nossos símbolos estaduais, assim também em outros estados, né? Como lá no Rio Grande do Sul, né? Que sempre se lembra lá da Revolução Farroupilha, né? Dos símbolos estaduais. São Paulo, né? Também os paulistas têm
esse orgulho do seu estado, enfim. Né? Cada estado tem seus símbolos, mas nessa época era proibido você manifestar, você andar com a sua bandeira, você hastear a bandeira, enfim, tudo isso era proibido. E o Francisco Campos, que escreveu a Constituição, ele chegou a fazer uma cerimônia no Rio de Janeiro de queima das bandeiras estaduais, queimou tudo. E ainda fez um discurso no rádio, né? Em alto e bom som, dizendo que a partir daquele momento a única bandeira a ser adorada no Brasil seria a bandeira brasileira, né? Então, chegou-se a esse ponto no Brasil de ter só a adoração aos símbolos nacionais, né? O símbolo da bandeira brasileira, e nada mais. Nenhuma outra bandeira poderia ser hasteada, inclusive, né? E se fosse a bandeira vermelha lá da União Soviética, pelo amor de Deus, aí ia ser preso na hora, né? Bom, aí tínhamos aqui, por exemplo, né, o direito de liberdade de expressão. Vejam só como é que funcionava nessa época. Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei. E aí, em relação o que a lei pode prescrever, com o fim de garantir a paz, ordem e segurança pública, pode-se determinar a censura prévia da imprensa, do teatro, dos cinemas, da radiodifusão, facultando à autoridade competente proibir a circulação, difusão e representação. Medidas para impedir manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons costumes, assim como as especialmente destinadas à proteção da infância e da juventude. Providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do povo e segurança do Estado. Então, sempre tinha isso, né? Estava prevendo a possibilidade de liberdade de expressão, exceto, aí tinha lá, a possibilidade de censura em todas as situações. Então, sempre era assim, né? Da regra, você transformava isso em... Da exceção, você transformaria isso em regra. E uma determinação aqui, né, que estava nas disposições transitórias, o primeiro período presidencial dessa Constituição começará na data da sua outorga, né, da promulgação, mas era outorga. O atual presidente da República tem renovado seu mandato até a realização do plebiscito, a que se refere o artigo 187, terminando o período presidencial fixado no artigo 80, se o resultado do plebiscito for favorável à Constituição. Então, veja, o Getúlio em 30, só relembrando, Getúlio Vargas em 30 perdeu a eleição, deu golpe, revolução, assumiu o poder. Em 34, a Assembleia Constituinte reconduziu Getúlio Vargas ao cargo. E em 37, essa Constituição reconduz o Getúlio Vargas de novo ao cargo, agora por tempo indeterminado, e coloca a possibilidade de se ter um plebiscito para que o povo escolhesse, né, se essa Constituição deveria ou não entrar em vigor. Um belo dia, né, ali ainda em 37, o Getúlio Vargas foi entrevistado numa rádio e perguntaram a ele, né, presidente, quando vai ser feito o plebiscito? Né? E aí o Getúlio Vargas vai dizer, olha, o povo brasileiro não está, por enquanto, preparado para essa votação. Quando o povo brasileiro estiver preparado, nós faremos essa votação e faremos o plebiscito. Até hoje a gente espera por esse plebiscito, porque o povo brasileiro não está preparado, não, porque nunca foi a intenção do Vargas fazer plebiscito nenhum sobre a Constituição dele, né? Não era uma Constituição voltada para o povo, era para os interesses do Getúlio Vargas. Então, essa Constituição, ela durou ali de 37 até 45, né? E aí veio a Lei Constitucional número 9 de 1945 e pôs fim à existência dessa Constituição. E aí o Brasil vira a página de novo e a gente vai voltar a ser uma democracia, né? E aí vai ter necessidade de se fazer uma nova Constituição para se mudar de novo, né, as características, né, e a própria organização política brasileira. Certo, gente? Então, essa é a Constituição, essa foi a Constituição de 37, né, a nossa quarta Constituição. Alguma dúvida sobre essa Constituição, gente? Não. Ok. Então, seguimos para 1946, quando tivemos aí a nossa quinta Constituição, né, e a quarta da República. Quem assumiu nessa transição, antes de termos eleições, foi o José Linhares,
O José Linhares era o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Como não tinha Congresso, então quem era a outra pessoa na linha sucessória era o José Linhares. Então, presidente do Supremo Tribunal Federal foi quem assumiu o poder quando Vargas renunciou, né? E aí coube a ele conduzir o processo de eleições em 45 e de início ali da elaboração da Constituição. Em 45, então, o Eurico Gaspar Dutra, que foi apoiado pelo Getúlio Vargas, ganhou as eleições, né? E aí foi o primeiro presidente, era general, mas foi eleito, né? E aí ele foi o primeiro presidente do novo processo, né? De redemocratização do Brasil. Depois o Getúlio vai ser eleito, aí sim, finalmente o Getúlio Vargas vai ganhar uma eleição em 50, né? Nesse período aí os mandatos são de 5 anos, né? Não 4. Então Getúlio ganha em 50, mas o Getúlio vai se suicidar em 54. E aí volta a ter um presidente, um vice, assumindo, que é o Café Filho. Só que o Café Filho vai ficar doente. E aí vai acabar que vai assumir o Carlos Luiz, que era o presidente da Câmara. Depois assume o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado. Acontece aí uma tentativa de golpe. E tem que aparecer o Marechal Lott para evitar que haja o golpe dos militares. Inclusive, tem até uma tentativa de bombardeio de um navio no Rio de Janeiro para evitar o golpe. Isso em 54, os militares já cercando ali para dar o golpe. Vai haver eleição, né? E aí Juscelino Kubitschek assume em 55. Em 60 vamos ter mais uma eleição, e aí quem vence? Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros só vai durar 8 meses no poder. Quem assume, então, é o vice João Goulart. Só que o João Goulart não consegue governar, porque há uma série de impedimentos, como a gente vai ver, e depois o golpe em 64, que vai acabar com o mandato do João Goulart antes do seu final. E aí entram os militares no poder, né? Mais um golpe. Então essa foi a história aí dos presidentes, né? E vejam que apareceram vários vice-presidentes ou várias pessoas na linha de sucessão. José Linhares, né, foi o primeiro logo. Depois esses 3 aí na sequência, né? O Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos. E depois o João Goulart. Então muitos vices ou muitos na sequência aí né, usaram exaustivamente, vamos dizer assim, a sequência, né, da linha sucessória prevista na Constituição. Golpe atrás de golpe, ou tentativa de golpe. Nessa época houve várias tentativas de golpe, né, até que se chegou ao golpe mesmo em 64. Essa Constituição, né, essa aqui, que tem na foto Eurico Gaspar Dutra, ela vai ser aqui, na verdade, um revival, né? Vai ser uma volta aos ideais da Constituição 34. Como 34 não teve tempo, né, suficiente ali para que essa Constituição fosse implantada, então as ideias democráticas lá de 34 elas foram resgatadas para 46, adaptando essas ideias à realidade nova, né, de um mundo no pós-guerra, né, de um mundo que tinha mudado bastante dos anos 30 para os anos 40. Então, o que vai aparecer aqui? Mais direitos sociais, né? Além de educação, saúde e trabalho, vai aparecer previdência, por exemplo, né? Os 3 poderes voltam aqui a ser divididos de uma maneira mais próxima da nossa realidade atual, né? Então, executivo com presidente e vice, legislativo, Câmara e Senado com suas respectivas divisões, sem hierarquia, do jeito que é hoje, né? Câmara representando o povo, Senado representando os estados, e não há hierarquia entre eles. Judiciário, com o fim do Tribunal de Segurança Nacional e a volta do Supremo como nosso órgão máximo, de fato e de direito. O voto feminino passa a ser realmente exercido nessa época, né? Finalmente, porque em 34 tinha só sido instituído, mas não foi colocado em prática. Então, de 46 em diante, as mulheres passam a ter realmente direito ao voto, né? E aí houve essas 2 emendas que foram marcantes aí, 61 e 63. A emenda número 4 e a emenda número 6. A emenda número 4, ela instituiu o parlamentarismo. E aí, para a gente entender essa história do parlamentarismo, a gente precisa levar em consideração o seguinte, que houve lá o governo do Jânio Quadros, houve a renúncia do Jânio Quadros e quem assumiu foi o João Goulart. E o João Goulart era acusado de ser comunista, porque o fantasma do comunismo não saiu do país, né?
não deixou aí o imaginário das elites brasileiras. Então, o João Goulart, quando o Jânio Quadros renunciou, ele estava em visita à Ásia e estava ali na região de Singapura, ia passar pela China também. Aí, bom, a elite aqui pensou logo o quê? Vai para perto da China, vai trazer então o comunismo, vai implantar o comunismo no Brasil. Então, impediram o João Goulart de desembarcar no Brasil. O avião do João Goulart teve que desviar para descer no Uruguai, né? E de lá, então, o João Goulart teve que ir por terra para poder entrar no território brasileiro pelo Rio Grande do Sul. E lá, o governador do Rio Grande do Sul era o Leonel Brizola, que era o seu genro. E aí o Leonel Brizola começa a chamada campanha pela legalidade para levar o João Goulart de volta, né, trazer de volta para a capital do Brasil, para Brasília, para poder, então, finalmente, ele assumir o cargo de presidente. Nesse meio tempo, houve uma série de negociações, um grande acordo nacional, né, em que se instituiu o parlamentarismo. Então, João Goulart voltaria a seria presidente, mas não teria amplos poderes, porque teria um primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro passou a ser o Tancredo Neves, né, que foi ali nomeado pelo Congresso. Então, de 61 até 63, tivemos 3 primeiros ministros. O Tancredo foi só o primeiro, né, e o João Goulart governou, mas governou sem muita força, né? Essa emenda número 4, ela tinha já uma data para acabar, porque ela foi feita só para o João Goulart. Então, em 65, deveria haver um plebiscito para decidir se o Brasil ia continuar sendo parlamentarismo ou se voltaria a ser presidencialismo. Só que o João Goulart foi ganhando força política e conseguiu antecipar esse plebiscito para 1963. E lá, por ampla maioria, quem venceu foi o presidencialismo. Então, acaba o parlamentarismo com a emenda número 6 de 63, né? Que acabou com o parlamentarismo e trouxe de volta o presidencialismo com o João Goulart presidente. Então, o Brasil só foi realmente uma república parlamentarista por 2 anos e por conta dessa negociação aí para colocar o João Goulart no poder. Aí o João Goulart, então, final de 63, começa a governar sozinho, finalmente, e vai buscar a implantação das chamadas reformas de base, né, para tentar ali trazer reforma agrária, taxar, né, tributar os lucros que eram colocados no exterior, agora teriam que ser das empresas multinacionais, teriam que ser investidos no Brasil, uma série de medidas nacionalistas, não comunistas. Mas aí já estava tudo montado, né? Tentativas de golpe dos militares já tinham havido desde o Getúlio Vargas, e aí o resultado é que, em 64, né, entre 31 de março e 1º de abril, mas o golpe realmente só se dá em 1º de abril de 64, os militares dão o golpe. E aí vai ser ele de novo, né? Olímpio Mourão Filho, agora general, sai lá de Juiz de Fora, vai até o Rio de Janeiro para poder dar o golpe lá no João Goulart, né? Tirá-lo do poder. Apesar de que a capital era Brasília, o João Goulart estava no Rio, né? No Rio de Janeiro, e aí o João Goulart, de forma pacífica, aceitou o destino, né? Foi embora, foi para o Rio Grande do Sul, né? Para suas fazendas, e aí foi instituído o golpe em 64, o ato institucional número 1 foi que suspendeu a eficácia desta Constituição, né? Então, assim, acabou a história da Constituição de 46, que foi breve, né? Durou alguns anos, foram 18 anos, foi um tempinho razoável, mas, né, foi de novo descontinuada porque veio mais um golpe e mais uma ditadura. Pessoal, vou para o intervalo, tá? Eu volto para mostrar a vocês que vai ter uma atividade, certo? E para falar um pouquinho sobre a semana que vem, tá? Vai ser rapidinho, só ali o tempo de mostrar a atividade para vocês e para a gente falar um pouco sobre a semana da prova. E o assunto da prova é até aí, a Constituição de 46. Me aguardem que eu já volto.